Mas afinal, o que um terapeuta faz? Qual é a função de um terapeuta? O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como ele deve fazer? Se você sempre teve essas questões em sua mente, a gente está aqui para respondê-las e tirar todas as dúvidas sobre as funções do terapeuta. Eu sou a Emily. Eu sou a Beatriz, a gente é da Psych Science. Quando o paciente procura o terapeuta, ele está passando por uma situação. Por mais que ele está lidando com aquele problema, ele ainda não tem uma dimensão total do que esse problema pode lhe causar ou do que já está lhe causando. Então, o propósito da terapia é justamente esse. O terapeuta, ele vai fazer com que esse indivíduo tenha a consciência e a noção de tudo aquilo que ele está passando, ajudando com que está vivenciando, fazendo com que ele compreenda melhor todo esse processo e a necessidade que ele está tendo naquele momento e fazendo compreender todo esse sentimento que ele está passando por tal situação. Então, assim, essa condução da terapia depende muito de como vai se construir essa relação terapêutica entre o cliente e o terapeuta e como esse terapeuta ele tem essa base teórica e fundamentada sobre as técnicas, o arcabouço teórico, as bases filosóficas, as bases teóricas. Então a gente recorreu a alguns autores, como esses aqui que tá aqui embaixo, que eu não sei pronunciar, né? Eles retratam 5 funções da psicologia. Então, depende muito. O terapeuta é um profissional extraindo ali todo o seu conhecimento de forma responsável, de forma competente. Isso depende muito. Assim, como qualquer outro profissional, existem profissionais bons e existem profissionais ruins. Depende muito da pessoa, depende muito da dedicação dela. Então, alguns autores estabeleceram 5 funções de como os terapeutas podem lidar com a situação. Fagan e Steffek. Fagan e Steffek. Eu não falo? Não. Então, cada indivíduo, ele tem uma forma de passar por uma situação, de enfrentar e de sentir tudo aquilo. O terapeuta, ele tá ali tendo que ter uma empatia pelo cliente, pelo seu sofrimento, mas de forma que ele não possa se comprometer, se envolver demais no que ele tá enfrentando e também não se envolver de menos ao ponto de não ter nenhum sinal de empatia. Então, o terapeuta ele tem que ter uma reciprocidade, um amor, uma conexão com o cliente. Julgar é culpar, ou seja, é a condenação do outro, é a rejeição do outro. Então, de acordo com o problema que ele esteja passando, não cabe a mim a julgá-lo sobre essa decisão que ele tomou ou de qualquer outra coisa que ele esteja enfrentando no momento. Então, se o terapeuta julgar esse cliente vai se sentir colocado entre a parede e ele não vai conseguir se expressar, explorar o que realmente é, se abrir para esse terapeuta, construir uma relação terapêutica construtiva e que construa uma relação que possa vivenciar um desenvolvimento, um amadurecimento psíquico. Não, ele vai se afastar dessa relação terapêutica e vai acabar fazendo com que a terapia não continue e não tenha nenhum sucesso. Então a última coisa que o terapeuta pode fazer é julgar o seu cliente. Você acha que a função do terapeuta é ajudar? Depende muito de que ajuda a gente está falando. Muitas pessoas entendem ajuda como pegar assim na mão da pessoa e levá-la para o caminho certo. Onde no qual achando que o terapeuta vai dar um conselho e falando você tem que fazer isso. Porque o terapeuta se acha num papel que sabe qual é o caminho certo. Só que o terapeuta não sabe qual é o caminho certo para ninguém. Porque cada um tem que tomar sua própria decisão. Porque nessa coisa do terapeuta que eu tenho que te dar um caminho pra seguir. Isso. O terapeuta não tá aqui pra dar um caminho Isso. a seguir. Ele abre um leque, amplia a sua visão pra você enxergar a situação por vários ângulos e você Isso. vai se encontrar Isso. diante desse caminho. Isso. E aí tu pode voltar àquela coisa. O terapeuta tá ali pra entrar em conflito com você. Isso.
Então, de que ajuda nós estamos falando? Porque o terapeuta ele vai auxiliar o cliente dele a ter várias visões, enxergar a situação por vários ângulos. Ou seja, esse cliente ele vai possibilitar ter uma ampla visão do que está ocorrendo na vida dele e a partir disso ele vai conseguir, com a ajuda do terapeuta, a enxergar todas essas situações e ele vai poder decidir por qual caminho seguir melhor. Mas de que tipo de caminhos a gente está falando? O terapeuta não tem compreensão de quais caminhos esse cliente vai seguir ou deve seguir, porque não existe uma resposta certa. Lembrando que caminhos são possibilidades e as possibilidades são múltiplas. Então o terapeuta ele tem a função de mostrar várias possibilidades, porque às vezes a gente está vivendo e a gente tem uma visão muito restrita do que a gente pode fazer. E na terapia a gente está ali para ver várias possibilidades, várias coisas que a gente pode fazer. E nessas coisas o cliente vai decidir o que ele deve fazer. Lembrando que não existe o certo ou errado, o correto, o caminho certo para se conseguir algo. E sim possibilidades. E aí o indivíduo vai saber como é que ele vai chegar até lá, porque o indivíduo ele é potente, ele tem a sua potencialidade de saber fazer as coisas e o terapeuta ele vai só levá-lo a acreditar nisso, a colocar essa potência que ele tem de se colocar na vida, de se experienciar, de ir lá e fazer acontecer, de atuar, de se relacionar. Ele vai potencializar essa prática. Então, ajudar não é necessariamente ir lá, pegar na mão do cliente e levá-lo para o lugar certo, correto, que ele julga que é o certo e correto para aquele cliente. Não, porque o que é certo para mim não é certo para o outro. E o que é certo para o outro eu não posso nem julgar, porque ele é que sabe o que é viver naquele corpo, o que é viver vivendo o que ele viveu no passado, o que ele quer para o futuro. Então o terapeuta não tem essas respostas e sim tá no indivíduo, e o terapeuta vai ajudar a aflorar tudo isso, a colocar tudo para fora. Assinalando deveres e obrigações. Existe uma grande diferença entre obrigação e sugestão. Por quê? Eu posso muito bem sugerir ao meu cliente indicações de livros, de filmes, de vídeos, só que a partir do momento que eu indico, ele se sente na livre e espontânea vontade de auxiliar ele próprio com esses conteúdos que eu estou informando para ele, porque ele pode achar que por eu estar sugerindo, aquilo vai contribuir para a situação dele. A diferença é eu obrigá-lo a ler aquele texto, a ler aquele livro, a assistir aquele filme. Então, quando eu passo a dar uma obrigação para esse cliente, ele acha assim, poxa, eu fui atrás desse terapeuta, atrás de uma solução, achando que ele iria me ajudar, e eu estou passando por esse processo todo, e aí ele ainda me dá mais uma obrigação para eu estar fazendo aquilo. Então, em vez dele achar que a terapia está sendo uma coisa leve para ele, está sendo uma coisa construtiva, de conhecimentos, ele está sendo mais sobrecarregado a buscar conhecimento por si próprio. Ele não vai achar que está sendo um trabalho de mão dupla, ele está achando que ele está trabalhando sozinho. Explicando. O terapeuta não pode explicar o que está acontecendo de fato com o cliente, de forma teórica ou de forma bem objetiva. Até porque não adianta você dizer para o cliente, olha, é isso que está acontecendo com você, tal. Não. Você vai auxiliar ele a compreender por si próprio o que de fato está acontecendo com ele. Então você vai ligar caminhos possíveis, tentar levá-lo deixando a sua autenticidade, a sua singularidade, aprovar esses caminhos que você está tentando conduzir, a ele compreender o que está acontecendo e ele achar a explicação que ele acha que é o certo. Até porque o terapeuta não está ali dentro daquele corpo para saber, é isso mesmo que está acontecendo. Não, o terapeuta vai vai trazer possibilidades. Pode ser que esteja acontecendo isso, pode ser que esteja acontecendo isso. E aí ele vai mostrar para o cliente caminhos que podem levar a esse entendimento e também caminhos que não são nada a ver com o que esse terapeuta imaginou que seja. Deu pra entender? Deu pra entender? Pronto, então.
Então, essas foram as 5 funções do terapeuta. Eu espero que tenha dado para vocês compreender que o terapeuta ele não tem uma fórmula pronta para estar ali contribuindo e ajudando o indivíduo. Existem atitudes de terapeutas que não auxiliam e não ajudam esses indivíduos. Espero que tenha nos ajudado e ter tirado algumas dúvidas para vocês do que é o terapeuta em si. E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição para abertas para as ideias e comentários e sugestões. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, né? E também, o que mais? Isso, e compartilhe com seus amigos. E compartilhe com seus amigos. Pronto, Por favor.